Meus amigos, meu nome é Charles Teixeira Chaves. Vamos continuar nosso estudo do processo civil. Vamos falar um pouco agora de citação. Na realidade, a citação é uma regra que exterioriza o princípio do contraditório. O princípio do contraditório a gente pode externar com as duas falas. Contraditório seria informação e possibilidade de reação. O princípio do contraditório é de forma abstrata, né? Ele serve para toda estrutura processual, bem como administrativa, e tem uma previsão constitucional. Por ser um princípio constitucional, ele tem algumas regras que vão ajudar a implementar esse princípio de informação e possibilidade de reação. Daí nós temos a citação. A citação, como regra, se dá no ato inaugural do processo. É o primeiro ato de comunicação, é o ato onde o réu vai tomar ciência do processo. É através da citação que a gente vai falar sobre a relação jurídica a relação jurídica formada como se fosse um triângulo, passando do autor para o juiz e para o réu. Diante disso, a citação ele representa, então, o conhecimento pelo réu da existência de um processo, do réu, do executado e do interessado. Então, o artigo 238 do CPC vai falar que citação é o ato pela qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Quando eu falo em relação processual, eu tenho que fazer uma distinção entre relação do direito material versus relação de direito processual. A relação de direito material ela se dá com a própria violação do próprio direito em si. Eu compro algo, eu comprei algo de alguém e aí ao receber o produto veio de forma defeituosa. Então eu tenho uma relação do direito civil. A partir do momento que surge a figura da lide, o que é a lide? O conflito resistido pela outra parte, ou melhor, uma pretensão qualificada pela resistência da outra parte. Ora, o produto veio defeituoso, aí o vendedor não quer trocar o produto, daí surge a figura da relação processual, onde surge mais um envolvido, que seria o juiz. Então nós temos o autor, que vai postular perante o judiciário, e o judiciário vai, através da citação, trazer o réu para integrar a relação processual e daí ele tomar conhecimento, ser informado do processo e poder participar, inclusive, posteriormente poderá apresentar resposta. Dentro da resposta nós temos a contestação, a reconvenção e outros atos que nós vamos desenvolver em aulas futuras, né? A citação no CPC de 73 era entendido como um pressuposto de existência. Só existia processo se tivesse citação. E aí o novo CPC vai falar em validade do processo, dando uma ideia de que mudou para pressuposto de validade. De toda forma, a citação é um elemento extremamente importante para o processo, porque sem o processo, ou melhor, sem a citação não existe processo. Então ele é um elemento indispensável para que o réu e o executado tomem ciência e possa se defender e possa exercitar seu ato de defesa. Então nós temos agora a citação, de acordo com o artigo 238, como pressuposto de validade do processo, mas é elemento indispensável para a conjectura do processo, ou melhor, para a criação do processo, né? O artigo 239 vai trazer algumas situações para tentar mitigar ou facilitar a citação. A ideia da citação, sem ela, o processo não existe, o processo seria nulo. Sem ela não existe processo em si. Daí o artigo 239 vai colocar alguns elementos para facilitar e implementar a própria citação. E aí nós temos a questão do comparecimento espontâneo do réu ou do executado. Daí vai suprir essa nulidade da citação se ele comparecer espontaneamente para ocorrer a citação. Diante disso, os prazos vão fluir da data para a apresentação da contestação e do embargo de conforme o ato do conhecimento. Lembrando que o novo CPC, no caso agora, ele vai trabalhar a ideia de que citação, o réu não é citado para apresentar contestação imediatamente. Ele é citado para comparecer em uma audiência de mediação ou conciliação. Mediação ou conciliação. Após a audiência de mediação ou conciliação, ou não a sua realização, que ele vai ter um prazo e aí vai ser intimado para apresentar a resposta. E dentro das respostas nós temos o quê? A contestação. O parágrafo 2º do artigo 239 vai falar que, rejeitada a alegação de nulidade, porque se a citação ela for defeituosa, o que vai acontecer? A sua nulidade. A nulidade vai gerar o quê? A repetição de todos os atos. Vai ocorrer o quê? A inexistência desses atos. Diante disso, o que acontece? Com a rejeição da alegação de nulidade, o réu ele pode apresentar, ele vai comparecer aos atos processuais, e se ele não comparecer, vai ser tido como revel. Ora, se ele foi citado e não compareceu, nós temos um ônus processual dessa consequência. Ora,
se contraditória a informação e possibilidade de reação, a citação por si só já dá informação e a possibilidade de reação do réu. E se o réu não comparecer, ou seja, se ele não apresentar contestação, ele vai ser considerado o quê? Revel. Vai ser considerado revel. E nós vamos estudar mais à frente que a revelia tem duas consequências básicas, como regra. Toda regra, logicamente, tem exceções. A revelia tem a presunção de veracidade das alegações do autor. Ora, se o réu não apresenta contestação, presume-se que são verdadeiros fatos articulados na petição inicial pelo autor. É uma presunção. Lógico, essa presunção nós temos algumas exceções que nós vamos desenvolver mais à frente. E também o réu revel, que não apresenta contestação, ele vai acontecer também pegar o processo no estado que se encontra. É como se o processo estivesse desenvolvendo. E aí, se ele entrar naquele momento, o processo não vai poder voltar para atos pretéritos. Ele vai ter que assumir o processo no estado que se encontra. Ou seja, não pode pegar o processo e repetir situações pretéritas. Ele vai ter que pegar situações daqui para frente e não para trás. Então, essa é uma das consequências caso venha reconhecer a revelia do réu. Também, se for rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de execução, o processo vai ter prosseguimento. Vai ser desenvolvido independente de sua participação. Lembrando que no caso de execução, o réu vai pegar o processo no estágio que se encontra, sem ter a possibilidade de reverter ou modificar atos já praticados. Porque aí nós vamos falar em preclusão. O que significa preclusão, professor Charlie? Na realidade, preclusão é a estruturação do procedimento. E aí eu tenho preclusão temporal. O que é preclusão temporal? Nós temos um tempo para as partes manifestarem. Tem a preclusão consumativa, uma vez consumado o ato, ele não pode ser repetido. E tem a preclusão lógica, quando eu venho praticar um ato totalmente incompatível e depois eu quero desfazer ele, ele é tido como consumado. Então a preclusão em si, no seu dobramento temporal, consumativo e lógico, ele tem como finalidade dar prosseguimento ao feito, para que os atos não fiquem repetindo a todo momento. Ok? Citação, ele tem que ter um elemento para dar alguma repercussão jurídica. E aí eu vou falar em citação válida. Quando eu falo em citação válida, é aquela citação efetivada, seja pelo correio, seja pelo oficial de justiça, seja pelo escrivão ou chefe de cartório, ou seja pelo sistema de informática, ou seja pelo sistema eletrônico, né? A citação válida, ele tem algumas consequências. E é interessante que ele vai falar o seguinte: a citação válida, ainda que ordenado por juiz incompetente. Quando eu falo em juiz incompetente, eu estou falando da função jurisdicional. A jurisdição é a expressão iuris dicta, dizer o direito. Todo juiz ele tem a função de dizer o direito previamente dito, conforme o artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República. Então, todo juiz pode dizer o direito previamente dito, que é estabelecido na lei. O artigo 5º, inciso 2º, vai estabelecer o seguinte: ninguém deixará de fazer nada senão em virtude de lei. Então, o juiz ele tem essa ideia de dizer o direito previamente dito, previamente estabelecido na lei. Porém, para facilitar essa função jurisdicional, há uma divisibilidade de competência. E essa competência divide normalmente, como regra, em face da matéria. Então, eu tenho um juiz de família, eu tenho um juiz civil, eu tenho um juiz criminal, eu tenho um juiz trabalhista, e eu tenho vários juízes conforme a matéria em discussão. E aí o novo CPC vai colocar no artigo 240 que o ato realizado por juiz incompetente, ora, eu estou querendo ajuizar uma ação na vara civil, porém, eu distribuí o processo e ele foi distribuído por um juiz da vara de família. E aí eu tinha um ato urgente. Esse ato praticado pelo juiz incompetente, que determinou a citação, ele é tido como válido, até ser encaminhado para o juiz competente, que vai decidir se vai manter esses atos válidos ou não. Então, o juiz incompetente, mesmo quando a citação válida é ordenada por um juiz competente, ele vai produzir efeitos no mundo jurídico. Quais são esses efeitos? Ele vai induzir litispendência. Primeiro efeito da citação válida, mesmo praticado por um juiz incompetente. Vai induzir litispendência. O que é induzir litispendência? Ele vai impedir que a matéria seja rediscutida em qualquer outro processo ou qualquer outra vara. A ideia é que só exista um processo para solucionar aquele conflito. Então, quando eu falo em induzir litispendência, né, com a base da ideia da citação válida, é para evitar litispendente de julgamento, ou seja, a duplicidade de julgamentos ao mesmo tempo. Então, eu estou impedido de ajuizar um processo na primeira vara, para depois tentar ajuizar na terceira vara, para ficar escolhendo juiz. Não pode, isso não acontece, isso não pode existir. Então,
Quando a citação válida vai induzir litispendência e, logicamente, aquele processo, após a citação válida, será extinto, permanecendo apenas um. Então, essa é a finalidade de induzir litispendência, para manter um julgamento sobre aquela matéria que tem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Também a citação válida, ela vai tornar litigiosa a coisa. O que tornar litigiosa a coisa? Ora, ela vai manter, enquanto não tiver uma sentença transitada em julgado ou um acordo transitado em julgado, ela vai manter a coisa discutível. Enquanto o judiciário não resolver o conflito, ele vai continuar litigiosa, vai continuar ainda dentro da demanda jurídica, até aguardar uma resolução definitiva. O papel do judiciário é solucionar o conflito, solucionar ou acolhendo o pedido do autor ou rejeitando o pedido do autor. Então, essa é a finalidade. Então, torna a coisa litigiosa. E também constitui mora o devedor. E aí é interessante, né? A ideia de constituir mora o devedor é justamente a partir do momento que não tem data de vencimento e você ajuiza a ação, e aí ocorre a citação válida, a data da citação válida vai constituir em mora, ou seja, vai fixar a data. Então, considere mora o devedor que não efetuou o pagamento e o credor que não quis receber no tempo, no lugar e na forma que a lei tiver estabelecido como convenção. Se não tiver prazo estabelecido, o ato da interpelação judicial, o ato da citação vai constituir em mora, vai considerar como data do vencimento da respectiva dívida. Então, isso é importante sobre a constituição da mora.